tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo que é muito interessante. Então foi assim, eu tava indo pra Foz do Iguaçu e eu saí de casa, eu trabalhava numa empresa que eu não conseguia sair às vezes no horário certo. Eu e meu marido, Jiraya, a gente tava indo pro aeroporto porque a gente ia pra Foz do Iguaçu. E aí a gente pegou, nós atrasamos um pouco de sair do trabalho, a gente não conseguiu sair do trabalho na hora, depois pegamos o trânsito. Foi uma confusão, sei que a gente saiu correndo para ir para o aeroporto e quando chegou lá a gente perdeu o voo que a gente ia para Foz do Iguaçu. E nessa a gente perdeu o voo e não conseguia mais encontrar outro voo para Foz do Iguaçu naquele dia. Tinha mais um voo, mas estava lotado. Depois tinha um outro voo que ia para Cascavel, que também não estavam conseguindo lugar. Depois tinha um outro voo que tinha uma confusão que não tinha como a gente chegar naquele dia para Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei no aeroporto, no caminho eu já tive umas intuições de que poderia acontecer alguma coisa que desse errado, mas que eu mantivesse então o meu estado mental de aceitação, o meu estado mental de permissão. O que é o estado mental de permissão? Quando a gente está sentindo bem-estar, quando a gente está aceitando tudo de bom, quando a gente se sente merecedor das coisas boas, quando a gente sente o fluxo de energia do universo passando pelo nosso corpo, que a gente se sente em equilíbrio, em harmonia com o fluxo, tudo isso é quando a gente está num estado, numa frequência vibratória, um estado mental de aceitação, de permissão, de tudo de bom. Então eu já pensei, ixi, hoje vai ser um dia estranho, mas eu vou me manter num estado de aceitação, de bem-estar, que tudo que aconteça seja uma diversão, seja legal e que aconteça tudo do jeito que a gente deseja. Aí chegou no aeroporto, começou essa confusão de que não tinha mais voo, já era tipo umas 7 da noite, então se tivesse voo era um único voo depois, tipo 9 da noite. E foi aquele estresse. E o Jiraya começou a conversar com o moço do caixa e tentava encontrar um outro voo pra gente, não conseguia. E ele começou a pensar da gente alugar um carro para ir para Cascavel, de Cascavel para Foz do Iguaçu. E ele vinha falar comigo, Carol, vamos amanhã. Só que minha mala já estava tudo pronta. Eu não quero ir hoje, eu vou hoje para Foz do Iguaçu. E aí eu sentei numa cadeira, eu comecei a relaxar, eu comecei a fazer uma meditação e comecei a me imaginar em Foz do Iguaçu e comecei a ter essa ideia. Eu vou chegar hoje em Foz do Iguaçu e tá tudo bem, eu vou chegar hoje em Foz do Iguaçu. E eu entrei num fluxo mental de pensamento reto, que a gente pensa num pensamento reto, que era um pensamento assim, tipo, eu vou estar hoje em Foz do Iguaçu e tá tudo bem, nada me impede, o fluxo para chegar em Foz do Iguaçu tá limpo, tá tudo tranquilo, e eu comecei a criar aquilo que eu queria que acontecesse na minha vida naquele dia. Eu não tinha carro para sair de Cascavel e ir para Foz do Iguaçu, porque a gente ia chegar tipo meia-noite em Cascavel e daí ia estar fechado o lugar que aluga carro. E a gente não estava conseguindo encontrar carro para alugar. Depois a gente não conseguia mais marcar o voo para Foz do Iguaçu. Foi assim, uma confusão. A gente já estava quase desistindo, então deixa, vamos mesmo vamos para casa e vamos voltar amanhã. E eu comecei a ficar quieta, pensativa, até que o moço do caixa chamou a gente. Olha, eu consegui encaixar vocês num voo para Cascavel, se vocês quiserem ir hoje. Então vamos sem carro mesmo, a gente chega lá em Cascavel e tenta arrumar um hotel, ou a gente tenta pegar um táxi e dormir lá, e daí no outro dia a gente acorda cedo e já vai para Foz. E nós aceitamos então entrar nesse voo para Cascavel e Cascavel é no Paraná, é uma cidade que fica a poucas horas de Foz do Iguaçu. E a gente pensou, beleza, a gente já vai estar na nossa viagem e vai fazer parte então do nosso trajeto. E nós entramos no avião, tudo legal, fomos e estamos indo para Cascavel. Chegou na hora de pousar em Cascavel, o piloto deu uma volta, falou, nós estamos dando uma volta em cima de Cascavel, nós já estamos em Cascavel, mas nós não estamos com visibilidade para pousar em Cascavel. E começou a dar volta, e nós estamos tentando dar volta aqui para ver se a gente consegue
um momento que o clima esteja melhor para pousar em Cascavel e não conseguiu. E aí o piloto falou: gente, nós não vamos conseguir pousar em Cascavel hoje, nós vamos ter que pousar em Foz do Iguaçu e nós vamos disponibilizar ônibus, van, para quem tá no voo para Cascavel para voltar para Cascavel, mas nós vamos ter que pousar em Foz do Iguaçu. E aí eu olhei para ele, Gi, eu falei que eu ia para Foz hoje e que tudo ia dar certo, o universo ia encontrar uma maneira da gente chegar em Foz hoje. E daí o voo pousou em Foz do Iguaçu e nós chegamos lá no nosso destino, tá? A gente pode fazer várias análises sobre essa história, mas o que eu queria contar é isso, que quando a gente está num estado mental de permissão e de aceitação, tudo o que a gente deseja acontece e a gente pode ser, ter e fazer tudo que a gente quiser. Ou então a gente pode não estar nesse estado de aceitação, a gente pode estar num estado de resistência. Então são esses dois estados mentais que fazem os nossos desejos acontecerem ou não na nossa vida, que pode até mudar o voo, mudar a rota de um avião, que às vezes a gente pensa que não é possível ou que o universo não vai dar conta de fazer aquilo que a gente deseja, mas tudo é possível, tá? Então eu queria contar essa história para vocês, que é muito interessante, que acabou mudando o voo acabou descendo então em Foz do Iguaçu e mudou toda a trajetória de muita gente, né? Talvez as outras pessoas que tivessem comprado um voo para Cascavel tivessem tido alguma resistência. E daí cada um tem que analisar dentro do seu coração o que aconteceu, né? Mas a nossa capacidade de sentir o fluxo do universo depende disso, depende do nosso estado mental. Eu tô num estado mental de bem-estar, eu tô num estado mental de alegria, eu tô num estado mental de aceitação, eu tô conectada na gratidão de que tudo acontece para mim de uma maneira positiva, que eu sempre tenho sorte, eu sempre tenho energias positivas. E aí cada um de nós é sempre merecedor de tudo que o universo tem para nos oferecer. É só a gente se conectar naquela energia. Mas fulano fez isso, fez aquilo. O universo, o nosso ser interior e o universo nunca olha para trás. Ele sempre olha para a energia que você está conectado naquele momento. Ele nunca olha para trás. Ele nunca exerce nenhum julgamento. É você sempre conectado no fluxo de energia que você deseja se conectar. É sempre uma energia fluindo. E aí, essa energia fluindo, eu imagino como uma cachoeira, por exemplo. A água está sempre caindo na cachoeira. A energia está sempre fluindo. É difícil, às vezes, para a gente imaginar uma coisa constantemente fluindo, constante fluindo. Mas eu imagino a cachoeira e a energia do fluxo do universo, ela está sempre fluindo pra gente. A gente pode aceitar essa energia entrando na nossa vida ou a gente pode criar uma resistência, a gente pode criar uma barreira e não deixar essa energia entrar. E tudo bem também, tudo isso faz parte da nossa vivência, do que nós desejamos e do que nós não desejamos. Mas existe sempre a possibilidade da gente aceitar e das coisas acontecerem da maneira como a gente até melhor do que a gente deseja, né? A gente foca no desejo, agora a maneira como isso vai acontecer, o como, deixa que o universo resolve. Mas sempre se foca no fluxo, no bem-estar, na alegria, na paz, na tranquilidade, na harmonia, que tudo vai fluir e os seus desejos vão acontecer. Os nossos desejos sempre vão acontecer, tá? Se a gente estiver, então, conectada com esse fluxo de energia. Então eu queria contar essa história e vou contar várias outras histórias sempre pra vocês, tá? Beijo!